quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então abram a apostila na página 62, tá? Nós vamos fazer da 62 a 64. Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre as palavras, sobre os diminutivos das palavras, tá? Então aqui na apostila de vocês tem uma explicação, né, sobre isso, ó, diminutivos e os aumentativos, tá? Na casa escondidinha do Jardim Europa, pé ante pé. Então, quando nós vamos falar alguma palavra no diminutivo, então geralmente nós utilizamos o inha no final. Mas o inha, toda vez que nem sempre o inha vai significar o diminutivo de uma palavra, tá? Por exemplo, galinha. A galinha não é o diminutivo do animal, né? Galinha mesmo é a espécie ali do animal. Então, qual que seria o diminutivo de galinha? Galinhazinha, né? Agora, patinho. Patinho é o diminutivo do pato, da palavra pato. Diminutivo da palavra pato, patinho. E aí também, aqui no bate-papo, vocês estão tendo uma pergunta, mais ou menos assim, ó. A terminação inha sempre indica algo no diminutivo? Nem sempre vai indicar algo no diminutivo. Por exemplo, é o exemplo da galinha. Por exemplo, o tinha. O tinha não é diminutivo de nada. O tinha é um verbo, que é o verbo do passado, né? E aí, nós temos sempre que tomar cuidado na hora que nós vamos fazer o diminutivo das palavras, né? Prestar bastante atenção, porque tem palavras que o diminutivo é diferente, não tem a terminação em inha. Por exemplo, nós temos casa, casinha. Aí, nesse caso, ok. Animal, animalzinho, ok, terminou em inho, inha. E nós temos árvore. A árvore, no diminutivo da linguagem popular, que nós costumamos sempre estar falando, é arvorezinha. Mas na língua culta, o diminutivo de árvore é arbusto, arvoreta, arbúsculo. Então tem outras palavras que nós falamos na linguagem popular, sempre terminando em inha, mas o diminutivo na linguagem culta é uma outra forma de se escrever, tá? Então nós sempre temos que estar atento. Nós sempre utilizamos isso aqui, não tá errado? Não tá errado, tá? Mas nós temos a linguagem popular e nós temos também uma linguagem culta de algumas palavras. Então nós sempre temos que nos atentar a essa questão, tá? E aí, nós também vamos ter o aumentativo, né? Então, o aumentativo sempre é aquela palavra que nós vamos utilizar para aumentar, falar uma palavra grande. Por exemplo, bola, né? Qual que seria o aumentativo de bola? Bolona ou bolão, né? Nós utilizamos bolão, não tá errado? Não tá errado, é uma linguagem popular. E também nós utilizamos a bolona, para poder dizer que aquela bola é grande, né? Animal, animalzinho, animalzão. Então sempre ali o ão, né? Mas também não é uma regra, tá? Então nem todas as palavras que terminam em ão é o aumentativo, tá? Então, por exemplo, a bola, nós podemos fazer bolão e bolona. Você vê, não é uma regra, tá? É igualzinho o diminutivo. Então, aqui no bate-papo, estamos lá, ó. Terminação em inha sempre indica algo no diminutivo? Não, né? E a terminação em ão sempre indica algo no aumentativo? Também não, tá bom? E aqui, ó, encontre no texto uma palavra terminada em inha e outra palavra terminada em ão que não indica o diminutivo e nem o aumentativo. Então, vocês vão lá no textinho e vão procurar palavras que terminam em inha e ão, mas que não são nem diminutivo e nem aumentativo, tá? Aí aqui na página 63, ó, observe a palavra em destaque no texto e responda a questão. Então, nós temos uma palavra em destaque. E que palavra que é essa? É janelinha, ela está aqui, né, em negrito. O termo destacado sugere uma janela grande ou uma janela pequena. Então, você vai explicar, vai argumentar. Essa janelinha escrita, tá? É uma palavra, significa que é uma janela grande ou uma janela pequena. Tá bom? Se a entrevistada quisesse se referir a uma janela grande, qual das palavras a seguir poderia ser usada? Então, aqui nós temos duas opções.
janela e janelona. Lembra que a professora falou que nós temos a linguagem culta e a linguagem popular? Normalmente nós falamos o janelão, aquele janelão grande, né? Mas o correto na língua culta, janelona. Então, nem todas as palavras terminadas em ão também vão significar o aumentativo daquela palavra, tá bom? Então, nós temos sempre que nos atentar a essa questão, tá? E releia o trecho, vocês têm um trecho aqui, retire dele 2 palavras no diminutivo, depois retire 2 palavras no aumentativo, na verdade uma palavra no aumentativo, e retire dele uma palavra com terminação em ão, que não seja aumentativo. Então, vocês têm aqui o trechinho, né? Então, vocês vão procurar 2 palavras que estão nos diminutivos, uma palavra no aumentativo e uma palavra que termina em ão, mas não está no aumentativo, tá bom? E aqui, na página 64, também vocês vão ter um questionário ainda de acordo com o texto da entrevista lá da neta do Monteiro Lobato, tá bom? O uso da terminação inho em pedrinho, além de diminutivo, transmite uma ideia de, por exemplo, o colega chama o colega de Pedrinho, né? Além de ser o diminutivo, mas é o quê? É uma forma carinhosa de tratar aquele coleguinha, o Pedrinho, né? A Manuzinha, né? O Vitinho. Então, é uma forma carinhosa de tratar aquela criança e além do nome dela estar no diminutivo, tá? Então, aqui, ó, analise essas frases e escreva se a ideia indicada em cada diminutivo é de carinho ou de deboche ou de desprezo. Então, lá, ó, durante sua infância, a neta de Monteiro Lobato foi uma menininha muito levada. Esse menininha é uma forma de carinho? Foi uma forma de deboche? Então, vocês vão colocar aqui, tá? Nos dias de hoje, há escritorzinhos bem ruins. Neste sentido aqui, essa palavra quer dizer o quê? Desprezo, deboche, carinho. Então, vocês vão lendo cada palavra que estão em destaque e vão ver o significado aí dessa palavra, tá bom? E aí, faça esse exercício aí com bastante atenção. Surgiu dúvida, pode chamar. Até a próxima aula.